Tivemos alguns efeitos especiais aí durante o louvor, não é? Só para você ficar atento e tal, mas tá tudo bem, né? Graças a Deus. Amém? Vamos embora? Meus amados irmãos, nós estamos em uma série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, não é? Hoje a gente termina o capítulo 7. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? E até aqui a gente tem visto o quão Paulo está construindo em cima da sua argumentação, em cima de tudo aquilo que tem apresentado, o Evangelho. O poder do Evangelho para salvar, o poder do Evangelho para justificar o homem, né? Ele está apresentando a boa notícia que é o Evangelho. Antes disso, ele preparou o terreno através da má notícia, mostrando que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, não há um sequer que faça o bem, não há um sequer que entenda, todos se tornaram inúteis no pecado. Mas, diante dessa situação, Jesus Cristo, né, assim como o pecado e a morte entrou pela desobediência de um, pela obediência de um, entrou a vida e a justificação, não é? E Paulo vai nos mostrando, então, a partir do capítulo 5 até o capítulo 8, a gente vai ver uma mesma temática, que é a ideia de como a gente transita nessa era que a gente vive, né, que ela ainda está em um processo de restauração, não chegou no seu ápice, é claro, isso só vai acontecer quando a nova Jerusalém, né, descer sobre nós. Então, como é que a gente vive nesses dois mundos, né? Porque nós já estamos em Cristo, a gente já tem as benesses da salvação, nós já estamos justificados, temos nossos pecados perdoados, a gente já morreu para o pecado. Domingo passado a gente viu que a gente já morreu para a lei, mas a gente ainda vive esse conflito. Então a ideia do capítulo 5 até o capítulo 8 é como a gente vai viver, se portar diante disso, porque a gente vê as verdades bíblicas, a gente vê tudo aquilo que Cristo fez por nós e se encanta com isso, se apaixona, mas aí quando tira os olhos do texto, digamos, e bota no mundo, a gente vê que as coisas estão ainda meio esquisitas, né? E quando a gente também bota no espelho e olha para nós, fala assim, poxa, será que eu estou tão crente assim mesmo como Paulo fala, né? Será que tem alguma coisa fora do lugar? E a gente não entende muito bem essas coisas até o Espírito Santo iluminar nosso entendimento, a gente ir para o texto sagrado e a Bíblia ir mostrando como as coisas funcionam, né? E a gente vai terminar o capítulo 7 justamente entendendo isso. Porque Paulo vai dizer que a gente morreu para o pecado. Mas o pecado ainda dá de vez em quando, as ditas regras, né? Dá suas cartas. E a gente morreu também para a lei. A lei agora é uma forma que nós enxergamos como agradar a Deus. Passa a ser agora um código moral, digamos assim. Eu não gosto de usar muito essa ideia, mas é como se fosse ali revela o próprio Deus, a lei, a gente vê como seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E viver com os nossos irmãos. Então a gente vai vendo que como a gente então lida com esse conflito do já e o ainda não na nossa jornada espiritual. E a gente viu que a gente recebeu uma nova identidade, não é isso? Vocês lembram, né? Nós não estamos mais em Adão, estamos agora em Cristo, o nosso representante. E ele nos deu uma herança que é a vida eterna. A morte já não tem mais domínio sobre nós como antes. E a gente foi liberto, então, do poder condenatório da lei. A justificação veio sobre nós. Então, o Espírito Santo nos capacita para que a gente possa obedecer à lei, não no intuito de ser salvo, que ninguém vai conseguir isso, né? Mas como um ato de amor a Deus, um ato de gratidão. Porque a gente passa a enxergar a lei como o caráter revelado de Deus, como Deus é de fato. E essa lei agora nos diz como nos portarmos com os nossos irmãos e diante de Deus. Só que, beleza, até aqui tudo bem. Saber essas coisas não torna essa jornada mais simples ou mais fácil. Não é verdade? Amanhã, eu estou dando um desconto, estou deixando amanhã. Você ainda vai sair daqui cheio de graça o resto da noite, ainda vai dormir. Na segunda-feira, quando o bicho pega, as coisas parecem sair um pouco do controle, sair um pouco do que a Bíblia nos apresenta. A vida aí fora, digamos assim, né, parece ser muito cruel, parece ser muito difícil, né?
a ponto de tentar sufocar aquilo que a Bíblia tem nos apresentado, os seus valores, as promessas. Então, como é que é isso, né? O texto que a gente vai trabalhar essa noite vai nos explicar claramente, mostrar essa dificuldade claramente que existe nessa transição do já e do ainda não, os desafios que tem nisso e como é que a gente pode lidar com isso, né? Coloque seus olhos no texto, a gente vai ler, você mantém a Bíblia aberta, que a gente vai revisitar o texto durante todo o sermão. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7. A gente vai ler o capítulo todo, o resto dele, né? Até o 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não sabia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu a quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu a quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mantenha a sua Bíblia aberta e preste atenção. Muitas coisas Paulo diz aqui, né? E se a gente não prestar atenção, a gente dá uma viajada perto do fio da meada e não entende muito bem, né? Mas tudo que foi escrito aqui foi escrito para que a gente entendesse. Pode ter certeza disso. Então, preste atenção. De fato, estamos em uma encruzilhada. Eu não estou falando de quem não está em Cristo, não, viu? Tudo que eu vou falar aqui é para os que estão em Cristo. Preste atenção. Isso aqui é para o não crente. O não crente está zuretinha. A gente sabe de tudo, entende tudo, tem uma paz que excede o entendimento. Calma, a gente tem. Mas a paz que a Bíblia nos dá não é a ausência de conflitos, nem internos, nem externos. Então, preste atenção. Nós estamos, de fato, em uma encruzilhada. À medida que nós nos aprofundamos no conhecimento da vida cristã, é bem comum a gente ter o sentimento, o desejo de melhorar. E esse sentimento é bom, ele é louvável. Mudar aspectos, né, de nós mesmos, crescer na fé, buscar uma santidade maior, uma fidelidade maior para com Deus, não é? Todo crente vai lendo a Bíblia, vai aumentando sua comunhão com Deus, intimidade, quer servir melhor a Deus, quer ter mais intimidade, quer orar melhor, quer se aproximar mais de Deus. É um sentimento muito bom e louvável. Então a gente inicia essa jornada de melhora.
A gente identifica pontos, áreas em nós que precisam ser trabalhadas, né? E a dica é, marido, não pergunte isso à sua esposa, porque não vai ter papel no mundo que dê para escrever a quantidade de coisas que você tem que mudar. Então você faz uma autoanálise, sabe? Você vai para o espelho e pede ao Espírito Santo, que se a mulher for dizer, meu amigo, vai dar certo não, né? Então, você se prepara e depois pergunta a ela. Então a gente vai vendo, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que buscar mais Deus nessa área, e a gente vai, né? A gente vai fazendo um balanço, né? Isso é salutar e a Bíblia nos fala para fazer isso. Às vezes é muito parecido esse processo de santificação, né, da vida cristã, de melhorar, de buscar mais a Deus, como quem está andando de bicicleta, como quem está aprendendo a andar de bicicleta, né? A gente sofre quedas, é verdade? Mete a cara no chão, cai, né? Cai algumas vezes, se machuca e às vezes a queda é tão desmantelada que a gente até machuca outros, né? Eu lembro que quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, eu caía e derrubava logo uns 3 junto comigo, era um desmantelo. Né? E eu me levantava e disse, quem foi que caiu? Eu dizer que era eu, senão eu não dava mais bicicleta com o povo. Eita, quem foi que caiu aí? Então, a gente acaba caindo e nos machucando e machucando outros. Isso é bem comum. No entanto, a gente não desiste, né? Nem na bicicleta, nem na carreira na carreira da fé cristã, né? Na progressão de nossa vida. A gente continua, se levanta, cura as feridas, continua a pedalar, com mais força, com mais destreza, com mais equilíbrio. Sente até alguns vento nos cabelos. Alguns. Né? Essa palavra não é para todos, mas alguns sentem vento nos cabelos. Nossa, que bênção de Deus. Estou mais rápido, estou mais veloz. Só que inesperadamente acontece o quê? Cai. E o desmantelo é maior, porque a velocidade era maior, né? A queda é grande de voar aos pedaços. Aí vem tristeza, frustração. Poxa, eu estava tão bem dessa vez. Eu estava caminhando tão bem no Senhor e aconteceu isso e eu dei com as ventas no chão. Né? A gente estava progredindo, indo mais longe, mas uma vez acaba caindo. Né? Se machucando outros, e uns ferimentos complicados. Às vezes tem que pegar gesso, pontear, né? Desmantelo. Não sei nem como é que ele escapou dessa queda aí. A queda foi grande, é verdade? E por que isso acontece, hein? Por que na vida cristã a gente pedala, quando pega o embalo, a famosa banguela, está indo tudo bem, sem nem esforço, cai. Será que é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não acho que é o caminho não, viu? O caminho está lá, nítido, não é? Será que é o meu que nos conduz à bicicleta? Você já viu que essa bicicleta pode ser muito bem o Espírito Santo, não é? Aquilo que vai nos conduzindo, que vai nos levando. Então, se não é o caminho, nem o meu que nos conduz, que nos leva constantemente a perder o caminho, parece que inevitavelmente é a nossa inabilidade. A gente não é um ciclista tão hábil quanto a gente pensa que é, né? Na minha cabeça sou o melhor, aqui não. A gente pedala, a bicicleta é boa, o caminho é bom, mas a gente cai. É esse o conflito do já e o ainda não. A gente já é crente. A gente já está com o nome escrito no livro da vida. Como Paulo colocava, já no futuro, os que foram eleitos e foram glorificados. A gente já é glorificado em Cristo Jesus. Amém? A gente já está lá, mas está aqui ainda. É como é isso. Eu não queria cair. Eu não queria cometer isso. A gente não está passando a mão na cabeça dizendo que todos os pecados que a gente comete porque ficou doido. Eu fiquei doido, fiz isso. Não é aí. Mas sabe quando você não quer dizer aquela palavra para a pessoa? Porque pecado a gente já pensa em algo, né? Dá um tiro em alguém. Calma. Você distrata alguém, sua esposa, seu marido, sua mãe, alguém no trabalho. É mal educado, diz uma palavra que não deveria ter dito. Usa sua boca às vezes para ferir as pessoas. Se comporta de um jeito que não é para se comportar. Nega ajuda para alguém, né?
nega explicar o evangelho para alguém, como é que é isso? Eu sei, não tem tempo não, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Né? Depois a gente fica assim, poxa, por que eu fiz isso? Você tem raiva da sua falibilidade? Você tem raiva porque você não é perfeito? Porque você peca, porque você erra? Já saiu de casa e esqueceu alguma coisa? Já estava longe e não dava para voltar? E você fica pensando, Ave Maria, é porque somos falhos. Não somos perfeitos. E a gente acaba cometendo erros. E esses erros acabam, às vezes, ferindo outras pessoas. E preste atenção, a incapacidade de agirmos de acordo com o bem que a gente aprova é um problema que está em nós, e não em Deus e na Bíblia. O problema não é que a Bíblia é muito pesada, são muitos mandamentos, a coisa é muito séria, é um fardo. Então a Bíblia está mentindo, porque Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve e suave. É isso? Então alguma coisa tem, não é a bicicleta nem um caminho, é quem está pedalando, é quem está em cima dela. O problema não está na lei, meus amados irmãos, está em nós. Olha como começa aí o capítulo, a parte que a gente está, o verso 7. Que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. O problema não está na lei. O problema não está na palavra de Deus, o problema não está em Deus. O problema está em nós. A lei não é a fonte da morte, mas sim o pecado. E não foi a lei que trouxe o pecado. Foi a nossa desobediência. Assim como um problema não está na lei para um criminoso, está no ato que ele comete. Cara, tu sabe por que eu sou criminoso? Porque inventaram a lei, não roubais. Se não tivesse essa lei, eu não era bandido. Eu roubava e não dava nada. Mas aí inventaram a lei, então agora eu sou ladrão. Então quer dizer que o problema é da lei, não é do criminoso que rouba, não. Vocês estão entendendo? É isso que Paulo diz. É isso que a Bíblia nos apresenta. O problema não está na lei de Deus ser santa, boa e justa. Não tinha como ela ser diferente. É o caráter de Deus. É a revelação de quem Ele é. Como poderia ser diferente? O problema está em nós. Em nós. Ao exigir que eu faça algo que eu não posso fazer, aí sim ela me condena à morte. Todo aquele que pecar, este morrerá. O salário do pecado é a morte. A lei ela não tem o poder para me conceder entendimento para fazer aquilo que é correto. Ela não tem poder para isso. Ela não consegue fazer isso. Está lá escrito, não matarás. Isso é um freio para que eu não tenha um pensamento, eu vou estrangular essa pessoa. Que cara chato, o que ele... Bora daqui. Porque Jesus fala que isso também é matar, não é? A lei não tem esse poder, como o judeu achava que o simples fato da lei blindava o homem do pecado. A lei não pode fazer isso. Ela não foi dada para isso. A lei, na verdade, expõe a seriedade do pecado. A seriedade que o homem se encontra, a lei, ela tira a tampa do nosso coração, desse fosso fétido que é o coração do homem. Porque se você tem alguma esperança que era bom, ela vai se esvair hoje diante do texto. Que não tem ninguém bom diante de Deus. Mesmo crente, não tem ninguém bom diante de Deus. Não tem ninguém 100% diante de Deus. A obra de Cristo é restauradora. Porque tudo estava quebrado e fora do lugar. E a lei revela isso. Mas ela só pode fazer isso. Ela não pode mudar. Ela não pode tirar o homem dessa condição. A lei não apenas revela o pecado. De certa forma, ela acaba atiçando o homem a pecar. Não pela lei em si, mas pelo mal que habita no homem. Olha o verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Eu já falei isso antes, é igual criança. Chama teu menino e fala assim, não pegue nesse ventilador. Se eu tivesse ficado calado, ele não passava nem perto. Mas porque você disse, quando você voltar, ele está em cima do ventilador. Girando junto com o ventilador, para lá.
e para cá. Você foi dizer. Tudo que é dito para não ser feito parece que se torna melhor, mais chamativo, mais gostoso, mais sedutor, né? Aquela ideia do proibido. Mas isso não é por causa do que está lá proibido. É tão louco porque é como se a gente olhasse para um rótulo de um veneno e dissesse, não beba veneno. A gente, imagina o gosto desse veneno, hein? Já vou tomar um golinho, tu tem coragem? Bora! E lá, né? A ideia do pecado é loucura. A lei está lá, ó, não beba veneno, vai morrer. Mas não tem poder de impedir o meu braço de pegar aquilo. E o pecado astuto, como uma serpente, está entendendo? Toma proveito disso e diga, homem, toma. E nada que vai morrer veneno, que já viu o menino matar ninguém. Homem. Que coisa absurda. Tão absurdo quando dizer assim, Deus é mentiroso. Foi a proposta de Satanás a Eva. Homem, come isso aí que Deus é mentiroso. Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. O homem já era a imagem e semelhança de Deus, né? Então, que coisa de doido, né? O pecado encontra em nós uma base de operação. É como Paulo usa a palavra aqui. Paulo emprega um termo militar, né? Como o pecado, ele vai até o nosso coração e se instaura lá, cria uma base militar de fato, né? Uma base de operação que dali vai ditar o nosso comportamento. Olha o verso 11, fala muito bem isso. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade, essa palavra aqui, ó, dada pelo mandamento, enganou-me. Por meio do mandamento, me matou. O pecado é como se conversasse com o meu coração, dissesse, não, homem, isso aí não vai fazer mal a tu não, homem, que conversa, vai, faz. Tira proveito da situação. O pecado, ele acaba ilustrando as coisas, dando um tom às coisas que elas não têm. Dizendo que aquilo é bom, que aquilo ali não vai fazer mal. Por mais que o mandamento diga que seu fim é morte. Mas o mandamento não tem como nos privar de fazer isso. Então a gente vai e comete. E dá com a cara no chão. E se espatifa. O propósito do mandamento sempre foi gerar vida. Olha o começo de tudo. Comam de tudo. Tudo é de vocês. Bota pra torar que não tem ninguém perde, aumenta de peso, tem diabetes, colesterol. Aqui, meu amigo, pode comer tudo. Tudo. Ah, mas não tinha chocolate. Não tinha cacau não, macho. Ei, melhor ainda. Pode sair comendo aqui adoidado. Não coma disso não. Pelo amor de Deus, não coma disso não, porque o dia que vocês comerem, vão morrer. A força do mandamento não está nem no não. A gente já viu isso, né? A ideia ali ali não é um mandamento dizendo assim, não pode, é dizendo assim, aproveitem o paraíso. É de vocês. Tomem cuidado com isso, que vocês vão morrer. O mandamento, então, é para produzir vida e não morte. Mas o pecado tirou proveito disso e nos levou para a morte. Olha o verso 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Na verdade, acabou me colocando em maus lençóis, né? Então, um paletó de madeira. Foi o que acabou acontecendo. Portanto, a lei não apenas revela o pecado que há em nós, mas acaba nos condenando. Eu já falei isso antes, a lei é como se fosse um exame que revela a sua doença. Mas você não pode pegar esse exame, cortar, fazer um chá e tomar e vai ficar curado da doença. Não tem poder para isso. Não funciona assim. Só revela que você está doente. E algumas coisas são interessantes nesse texto, né? Paulo ele vai falar aqui, ó, que me enganou. Ele vai usar a mesma palavra que ele usa lá em 2 Coríntios 11:3, para falar que a serpente enganou Eva, né? A mesma palavra também que ele vai usar lá em 1 Timóteo 2:14, para falar que a serpente enganou Eva. E você já parou para pensar por que Paulo usa justamente esse mandamento aqui? Olha aí o verso 10, o verso 7 no caso. A parte final dele, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Por que Paulo usa o 8º mandamento, não cobiçarás, e vai usar 2 vezes a expressão, a mesma usada para Eva? Foi enganado, não cobiçarás. Vê a ligação que Paulo faz? Vê a ideia para onde Paulo está apontando? Paulo está dizendo, né, a gente pode dizer que, no caso, Paulo está enfatizando a enganação que há por trás do pecado. Ele trabalha nas nossas fraquezas. Ele vai no ponto fraco. Nos oferece algo que aparentemente parece ser ótimo, ser bom, ser proveitoso. Mas seu resultado é morte. Morte. E morte eterna. E Paulo vai dizer assim, ó, isso acontece por causa de nós. Não por causa da lei. É o verso 12. Olha aí, de fato a lei é santa. E o mandamento é santo, bom e justo. Então ele faz uma outra pergunta. Então, o que é bom se tornou morte para mim? Como é que pode? Se a lei foi dada para produzir vida, se a lei foi dada para me dizer o que é certo e errado, como ela vai produzir morte? Por acaso ela não é boa? Claro que não. O problema não é a lei de Deus, mas o pecado que habita em nós. Só um parêntese aqui, vê por que o cristianismo não é um conjunto de regras, mas sim uma pessoa, a confiança em uma pessoa, e a pessoa chamada Jesus de Nazaré. Porque você não vai conseguir cumprir a lei, você não vai conseguir obedecer os mandamentos de Deus e ser salvo por causa disso. Nós precisamos de alguém que é plenamente o cumprimento da lei. Plenamente o cumprimento da lei. E é interessante que Jesus vai falar assim, ó, ame seu próximo como a si mesmo. E fazendo isso você cumpre toda a lei. Toda a lei. Que coisa interessante, não é? A incapacidade de evitar o mal que a gente desaprova revela que há algo mais forte em nós do que a nossa vontade. Que coisa, hein? Estou falando de crente convertido, viu? Batizado nas águas, dizimista. Não, pelo amor de Deus, dizimista não. Dizimista, não perde nenhum trabalho da igreja, leva café para o pastor. Não, pastor, pelo amor de Deus, um homem desse não tem um pecado desse. Tem. Paulo está falando dele mesmo. Há uma discussão. Não, Paulo está falando essas coisas antes de ser crente. Está falando de pessoas que não são crentes. Não, não, não. Paulo está falando dele convertido. É tanto que aqui, Paulo muda o tempo do verbo, dos verbos que ele está usando. Ele estava falando do passado, agora ele começa a falar do presente, ele começa a falar eu. E a palavra que ele usa aqui, no original, é ego. Bem própria, né? Está falando dele mesmo. Claro que Paulo representa, de certa maneira, a nação judaica que recebeu a lei. Mas como qualquer outro pecador que agora tem conhecimento que é pecador e está em Cristo. Então é um drama de qualquer cristão. De todos aqueles que estão em Cristo lutando esse conflito do já e o ainda não. Você não pode dizer isso aqui não é para mim não. A vida prova que é. Ou você só faz o que quer? Você não peca. Você resiste ao pecado. Só peca quando quer. Então você é perigoso. É pior ainda do que a gente pensa, né? Preste atenção no serviço. Paulo está abordando um conflito pessoal existente na vida de todo cristão. Como eu disse, não é exclusivo de Paulo. Todo cristão passa por esse conflito do já e o ainda não. Salve o ladrão da cruz, né? Mas você não quer ser crucificado e ir direto para o céu. Então, se quer viver a vida cristã, inevitavelmente vai passar por esse conflito. Paulo, ele vive uma dualidade. Ele deseja fervorosamente viver essa nova era que foi inaugurada em Cristo. Paulo trabalha muito bem essa ideia de estávamos mortos no pecado, vivos agora em Cristo. Nós morremos por pecado e estamos vivos em Cristo. A ideia justamente que Paulo vai usar é de estar em um novo mundo. Foi feita uma transição daquele velho mundo, daquele estado de morte para esse novo mundo.
Não foi feita completamente, mas está em uma transição. Aquele que está em Cristo é nova criação. Nova criação. Então, Paulo está falando que deseja passar para o outro lado definitivamente, mas há algo ainda que o prende. Dentro dele, a sua consciência mostra que há uma força puxando ele para a velha era, que o velho homem está lá ainda, falando baixinho nas entrelinhas, nos pensamentos, no coração dele. Por mais que ele levou uma pisa, esse velho homem, no advento de Cristo, está bem dodóizinho, mas ele fala, ele diz alguma coisa, ele aponta para uma direção, ele inflama nosso coração, volta e meia. A pessoa citada aqui em Romanos, ela tem vontade direcionada a fazer o que é correto. Preste atenção, olha o verso 15, vamos olhar aqui alguns versos rapidinho. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo está dizendo que essa pessoa que está em Cristo, ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe que a lei é boa e ele se agrada com a lei. Ele vê que aquilo é correto, ele não quer desobedecer a lei de Deus. Ele não quer desagradar a Deus, ele já sabe o que é correto através de Cristo Jesus. Olha o verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele sabe o que tem que ser feito, deseja fazer aquilo, mas às vezes não consegue. Não consegue, olha o 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Olha o 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Que coisa complicada, não é? O cara está lutando contra uma realidade que não foi vencida ainda, que ainda está presente, e ele entende que essa luta é real e aflige o coração dele. Se a gente olhar para a nossa vida, quantas e quantas vezes a gente não quer ser um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, servir mais na igreja, se comportar de outra forma, não falar tanto, né? Salve eu mesmo. Mas a gente acaba repetindo as coisas e, meu Deus, parece que eu estou sem filtro, parece que alguma coisa quebrou, né? Não é que quebrou, é que já está quebrada faz tempo, né? E não entender isso é pior ainda. Não enxergar essa realidade é pior ainda, porque você vai viver numa bolha religioso, achando que você controlou os seus impulsos, domou o pecado que há em você pela observância da lei. Era assim que os fariseus pensavam. Era assim que os religiosos se comportavam. Eu, pecado? Jamais. Olha aqui para o Pai. Eu obedeço a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. E não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. É engraçado que quando o jovem rico vai falar com Jesus, tem muita coisa engraçada no texto bíblico. Se você não acha, eu quando estou lendo, dou umas risadas. Porque o jovem rico está preocupado com a salvação. Ele chega para Jesus e fala assim, mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus já vixe? Uma boa pergunta, né? Mas e vem cá, o que é que tu acha sobre isso? Ah, eu cumpro toda a lei. Cumpre toda a lei? Sim, tu é doido, é tudo de frente para trás, de trás para frente, juntando as duas tábuas, tudo. Entende tudo de lei. Rapaz, entende mesmo? Entende, você é doido, é? Quer que eu ensine aqui a teus apóstolos? E os apóstolos olhando para aquilo ali, né? Disse, não, esse cabo aí cumpre a lei. Esse é um verdadeiro israelita que nele não há dolo. Não é, Ricardo? O cara é rico. Rico para o judeu, abençoado. Para a gente também, será? Não, né? A gente não vê assim, não. Né? Teologia da prosperidade, né? Que é pobreza, aí a gente é abençoado. Então olhavam para aquele homem e diziam assim, não, ele é um verdadeiro israelita. Jesus fala assim, vem cá, dá o que tu tem aos pobres e segue-me. Porque tu não cumpre coisa nenhuma. Tu não entendeu, foi nada. Nada.
Aí o texto diz, e ele ficou muito triste, porque tinha muito dinheiro. Primeira vez que eu vi um caba triste com muito dinheiro, né? E ele sai fininho, e os discípulos falam assim, meu Deus do céu, não, se um caba desse... Eu acho que teve alguns dias até que desmaiaram, né? Ai, meu Deus, um homem desse não é salvo, ninguém vai. Imagina Pedro, que não tem nem prata nem ouro, e fica claro na Bíblia inteira isso, ele não cansa de dizer, não tenho prata nem ouro. Eu acho que é para ninguém pedir dinheiro a ele. Não tenho prata nem ouro. Não, Pedro, ninguém está falando isso não, mas eu não tenho. É? Você nunca vai ouvir alguém pregar sobre Pedro nas igrejas de teologia da prosperidade, nunca. Porque ele é um mau exemplo. Não, Pedro era um falido, deixa Pedro para lá, pelo amor de Deus. Vamos falar de Abraão, né? Que era rico, mas Pedro, né? Jesus fala assim, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, do que o rico, que confia na sua riqueza, ou seja lá no que for, na observância da lei, em si próprio, no seu braço, entrar no reino dos céus. E é interessante, você tem que prestar atenção, não no evento em si, quando você lê os evangelhos, mas o que ele está apontando, representando, a reação dos discípulos. Se é assim, é muito difícil o homem entrar no céu. Quem pode ser salvo? Aí Jesus chega e bagunça. Jesus fala, não é difícil não, é impossível o homem entrar no céu. Aí sim Pedro desmaia. Mas ele termina dizendo assim, mas o impossível para o homem é possível para Deus. Não é o nosso braço que nos coloca no céu. Não é porque a gente obedece às leis de Moisés que vai para o céu. Não é isso, é confiar em Jesus. Se desprende do teu ego, da tua riqueza e segue-me. E você entrará no céu. Confia no Pai e no Filho que você entra no céu. É isso que Jesus falava para aquele homem. E ele não pôde entender naquele momento. A gente não sabe o que acontece com ele depois, não é? A gente não sabe. Vai que, depois de tudo, aquele homem vendeu o que ele tinha e foi para a glória, né? A gente não sabe. Então o apóstolo Paulo continua falando que, ao contrário do não crente, o não crente não está nem aí para Deus e para a lei de Deus. O crente olha para a lei e vê que ela é boa. E quer cumprir aquilo ali, mas não tem poder para isso. É um conflito real que acompanha a vida de todos os crentes. E Paulo vai falar, o grande problema é que a lei é espiritual. E eu não. Paulo vai falar em 1 Coríntios 3:1, eu sou carnal. A gente é de carne. A gente é dado ao pecado. Somos propícios a pecar. Isso é fato. E é o que Paulo está dizendo, é uma coisa espiritual. É uma coisa maior do que a gente. Como a gente vai conseguir fazer isso? Por nós mesmos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a gente percebe isso, a gente entende isso, mas a gente não consegue executar. É como uma esquizofrenia no nosso saber. A gente não fecha a conta. Olha o verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu volto a dizer de novo, viu? Não vá dar de doido não. O texto fala que eu não sei o que faço. Eu saio por aí fazendo o que eu não sei. Não está falando isso. Não é aqui esperteza não, advogado do diabo, né? Olha, aqui ó. Tá vendo? Porque eu errei, porque o que eu faço eu não sei. Você vai levar uma pisa e depois aprender o que está fazendo. O texto não está falando sobre isso. O que Paulo está dizendo é a ideia de ser levado para aquilo que não presta. De querer fazer aquilo que não pode ser feito. E olha o que é bom, eu quero isso aqui, mas você é puxado. Já sonhou tentando correr e você não sai do lugar? É terrível, né? Pior do que isso é sonhar caindo. Olha o desmantelo, né? Só sonho ruim. Alguém vai sonhar isso essa noite, viu? E vai ficar né? Deixa eu beber água. Somos libertos em Cristo, mas ao mesmo tempo o pecado está presente em nós, nas nossas ações contrárias à nossa vontade. E preste atenção, estou indo para o fim, preste atenção, há uma distinção fundamental no pecado persistir, no regenerado, no crente, e aqui é do pecado dominar o não crente. O pecado não nos domina mais, ele persiste.
Ele fica lá insistindo. Ele é brasileiro e não desiste nunca. Entendeu? Diferente do não crente. O não crente está no pecado, vendido de fato ao pecado, preso de fato. Não é mais assim conosco. A gente agora luta com ele. Só que ele é um peste que a gente bate, ele levanta de novo. Bate, ele levanta. Sabe? Ele bate de volta em você bate nele, é uma mistura de rock balboa com Chuck, com tudo que não presta. E fica o bicho infeliz. Por isso que Paulo vai dizer, né? Mortifique a carne de vocês. Mortifique vossos membros. Né? Lute contra isso. Porque ele está presente e lutando contra nós o tempo inteiro. Isso acontece porque o velho homem não foi destruído. Ainda há um resquício dele em nós. Isso só vai ser terminado na glorificação. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51 ali, que aquilo que é corruptível, que aquilo que envelhece, que adoece, que é mal, que é dado à queda, aquilo vai ser transformado em algo incorruptível. O pecado vai espremer assim, não vai ter mais nada em nós. Adão tinha a possibilidade de escolher não pecar. Depois da queda, ninguém tem essa possibilidade de escolher. Em Cristo, agora nós temos a possibilidade de não pecar. Na glorificação, não vai ter mais nenhuma possibilidade de pecar. O pecado vai ser destruído definitivamente. Não vai mais existir nem a possibilidade de pensar em pecar. Eis que faço tudo novo, faço novo todas as coisas. Ainda bem que você já entendeu de primeira. Né? Isso é o pecado que faz com a gente, tá vendo? Eu penso mais rápido que a boca, né? Às vezes acontece isso. O fazer novo todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas. Tudo vai ser consertado definitivamente. Restaurado definitivamente. Desta forma, em cada pessoa que coexiste duas naturezas, duas inclinações, dois impulsos. Olha o verso 17. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo vai repetir essa expressão duas vezes, o pecado que habita em mim. Quando realizamos o que não queremos fazer, reconhecemos que há um outro agente em nós e com força. Há algo que luta em nós. Aquela ideia da carne e do espírito. Orar, o jejum serve para enfraquecer a carne, buscar a vontade de Deus, mas a luta está ali. Ser cheio do espírito é nada mais, nada menos do que cheio da vontade de Deus. Eu olho para o que a minha carne deseja, o meu pecado, olho para aquilo que Deus quer e busco aquilo que Deus quer. E quando aquilo que Deus quer se torna maior no meu entendimento, eu estou cheio do Espírito. É por isso que depois de estar cheio do Espírito, manda amar a esposa, manda amar o marido, manda cuidar dos filhos, submeter às autoridades. Porque só cheio do Espírito, da vontade de Deus, para colocar a nossa vontade, o ego de lado e fazer essas coisas. É essa a ideia do Evangelho, é isso que Paulo está dizendo. E porque a gente não consegue, no caso, viver essa plenitude, essa perfeição desse mundo que já nos foi prometido e está vindo, porque a gente está dividido ainda. Existem duas forças que nos puxam em direções opostas. Na justificação, a gente foi liberto da culpa do pecado. Na santificação, a gente está sendo liberto pelo poder do pecado. Mas só na glorificação é que a presença do pecado vai deixar de existir definitivamente. Então, até lá vai existir essa luta. E eu vou terminar, mas a gente tem que responder uma pergunta que pode estar na sua cabeça aí. Por que Deus permitiu isso? Você pode dar a resposta que minha esposa dá para tudo que eu pergunto a ela. Porque Deus quis. Tá certo, né? É porque Deus quis, é a vontade de Deus. Mas dá para a gente pensar um pouco melhor olhando para o texto, né? Tentar assimilar melhor essa ideia. Por que que Deus permite que o crente em Cristo Jesus
passe por essa encruzilhada entre o já e o ainda não. Porque esse conflito, essa angústia em nós, essa vontade de querer fazer o que é correto, mas tem uma força que nos puxa para fazer o que é errado. Por que isso? Deus faz para castigar a gente. Tá vendo aí, ó, o que é que vocês merecem? Isso não existe. O castigo que era para nós caiu sobre o seu Filho, sobre o nosso Senhor Jesus. Às vezes é difícil, é um exercício de graça, olhar para textos que são aparentemente ruins, pesados, e enxergar a graça no texto. Não é? Quem pode dizer que ser engolido por uma baleia, por um peixe gigante, é uma coisa boa? Jonas pode. Estava lá para morrer afogado. O peixe foi e salvou ele. Não é? Ser expulso do paraíso para não comer o fruto da vida eterna. Isso é uma coisa terrível, viver nesse estado para sempre. Apartado de Deus. Será que é algo bom? Claro que não. Não é algo bom. Como olhar para esse texto e enxergar a graça nele? Porque Deus permite o crente passar por esse aperreio? É porque entre o já e o ainda não fica evidente o protagonismo de Deus na salvação. A história da Bíblia é sobre Deus, não é sobre eu e você. O personagem principal dessa história é Cristo, não é eu e você. Quem tem poder, autoridade, quem está nos holofotes, não é eu e você. É Jesus Cristo, o nosso Deus. É sobre Ele. Você não se salvou. Você nem ajudou a ser salvo. Você nem merecia ser salvo. É Ele que fez isso. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem aquilo que Ele fez. Como podemos ser salvos por nós mesmos? Se mesmo estando em Cristo, a gente olha para o espelho e diz, oxe, é eu mesmo isso aí? É. Como? Ou você já não pensou isso depois de pecar, rapaz? Será mesmo que eu sou crente, depois de uma dessa? E o Espírito Santo vem e diz, mas é porque tu é assim mesmo. Tu ainda vai ser glorificado. Vai, levanta. Sacode a poeira e dá a volta por cima, como já dizia o corinho. É assim que funciona. Deus não deixa dúvidas de que Ele é o protagonista da salvação. Não deixa dúvida. E quando a gente está nesse aperreio, olhando para a gente, olhando para o pecado, e começa a desesperar, meu Deus, o que é que eu faço? Olha aí. Olha aí o grito que Paulo vai dar. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Esse brado não é de um caba doido. Não é de um caba perdido. Ai, como é que eu faço para ser crente, para ganhar a salvação, para ir para o céu? Ele sabe disso. É o grito de um homem ansioso, que olha para a situação dele e diz, meu Deus, eu não queria ser assim. Eu já conheço o Senhor, conheço as benesses da tua era, do teu reino. Eu quero mais disso em mim, eu não quero mais ser como sou. Eu quero ser mais santo, mais próximo do Senhor, agradar mais o Senhor, mas eu não consigo. Que homem miserável que eu sou. É quando a gente olha para o espelho, para a nossa falibilidade e diz assim, olha aí, bonzão, o que é que tu é? Porque a gente às vezes se ilude, né? Mesmo estando em Cristo, a gente acha que a gente virou o Superman, que não peca, que nada vai acontecer com a gente, pode meter a cara e... Não é assim que funciona. E até essa ideia faz com que a gente trate quem caiu de uma outra maneira. Ó, caiu porque não vigiou, ó, o crente fraco. E tu é forte, né? A ideia aqui é mostrar quem somos de fato. É engraçado, eu já escutei da boca de muitos crentes, e eu já vivi isso. Quando a gente olha para Jesus, a primeira vez que a gente olhou para Ele, que a gente entendeu o Evangelho, que a gente viu o pecado que há em nós, e a gente se entrega a Ele, Ele se abraça conosco, né? E diz, ô meu filho, salvei você. Agora, tudo diferente. Quando a gente começa a caminhar,
a enxergar o mundo como ele é e como a gente é, o aperreio é maior do que quando a gente enxergou como a gente estava. Parece que o desafio da caminhada cristã é mais assustador, de certa forma, do que até a condição que estávamos. Eu já ouvi crente falar assim, ó, a minha vida se tornou mais difícil depois que eu me converti. Amém! Você está lutando contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás, contra a sua carnalidade. Vida mais difícil. Eu não estou falando em financeiro não, nós é pobre, nem prata nem ouro. Eu estou falando de conflitos na sua cabeça, no seu coração, porque a gente mentia e não estava nem aí. Hoje, se a gente mentir, a gente fica, meu Deus, eu perdi a salvação, rasga as vestes dentro do ônibus. Os irmãos ficam olhando para ele, o que está acontecendo? Ele perdeu a salvação, ele está louco, ele quer morrer. A gente chora, passa um zap para o pastor, me ajude. Eu digo, vai arrumar o que fazer. Que é os conflitos que a gente tem na vida espiritual, não é? Deus não quer mais nada comigo, eu estou impuro. Ué? Estou impuro, não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Todo esse dilema que a gente passa na vida e vai. Isso é real. Isso acontece na vida do crente. E Paulo diz isso, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A ideia aqui não é a ideia dos gregos que a carne é maléfica, o corpo é a prisão da alma, vamos nos libertar do nosso corpo. A ideia não é essa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo está falando assim, olha o que eu recebi de Adão. Olha a bênção que cada um deixou para mim. Olha quem eu sou, figura dele. Ele não me representa mais. Diante de Deus, eu já estou justificado. Diante de Deus, eu sou salvo. Diante de Deus, eu sou santo. Ele me chama de filho. Ele não olha para os meus pecados, ele olha para Cristo. Não, aqui em cima está tudo chuchu, beleza. A bronquinha é aí embaixo. A bronquinha é aí enquanto passa essa transição. Enquanto passa essa transição. Mas veja o que é que Paulo diz no verso 25. Graças a Deus. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Pastor, eu não estou vendo nada de bom nesse texto aí não, nesse versículo. Tem nada de bom nisso aí. Leia de novo aí para mim. Não tem nada de bom. Tem. Essa condição só é revelada para aqueles que estão em Cristo. O Evangelho não é... Sabe, tem pessoas que vão evangelizar e mentem. Ei, tua vida vai ficar... Ai, meu amigo, tu é feio, vai ficar bonito. Tu é rico, pobre, vai ficar rico. Teu time vai ganhar. Tudo vai dar certo. Então, meu marido é feio, minha mulher... Não, transforma. Vai nascer dente, cabelo, vai ficar mais do mundo. O cartão vai ser pago. Ei, você é cabeça, você não é cauda. Você vai comer o melhor dessa terra, sabe? Várias frases, né? E aquela coisa, o cara pensa que, pronto, meu amigo de irmão é grande, por que ninguém quer um negócio desse, bom desse jeito? O Evangelho não engana ninguém. Quer me seguir? Toma a sua cruz. Quer me seguir? Calcula o preço disso para a tua vida, porque é negar a si mesmo, é negar a sua vontade. Se você amar qualquer pessoa, qualquer outra coisa mais do que a mim, você não é digno de me seguir. Isso é uma dádiva de Deus, de mostrar para a gente como as coisas são, de se revelar para nós e revelar quem nós somos de fato. Isso é graça, meu irmão. Você tem que agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo fato do Senhor se revelar a mim e me revelar, mostrar para mim quem eu sou. Porque agora eu vou viver mais vigilante. Agora eu vou buscar mais o Senhor, porque se eu ficar confiando em mim mesmo, a vaca vai para o brejo. É engraçado que a teologia coaching, né? Olha, manda olhar para você mesmo, né? Você está se sabotando, queridinho e queridinha de Jesus. Você tem potencial, está dentro de você, a vitória, não sei o quê, e você vai, aí o povo começa a gritar, um dá tapa na cara do outro, chora aquela coisa, bora, agora a gente vai vencer, e está todo mundo correndo. Paga o cachê do cara, é claro, né?
E sai todo mundo empolgado para olhar. Olhe para dentro de você. Paulo diz, sei que bom dentro de mim não tem nada. Nada. Essa é a ideia do Evangelho. Olhe para Jesus. Busque Jesus. Lutero dizia que os crentes precisam ouvir o Evangelho todos os dias. Eu, quando estava no começo do seminário, eu dizia, meu Deus, que coisa de doido, pregar todo domingo o mesmo povo. Esse povo não descobre quem é Jesus, não entende não. Depois eu vim entender que a gente precisa de doses do Evangelho diariamente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da mesma maneira que precisamos do pão, precisamos da palavra de Deus diuturnamente. Porque somos pecadores. Então, quando o texto aqui nos apresenta essa condição, louvado seja o nosso Deus por isso. O Evangelho não esconde quem somos. O Evangelho não brinca, não está dizendo uma vida melhor, aquela coisa, aquela besteira toda. Está dizendo de fato quem nós somos, a salvação que foi feita em nós por Cristo Jesus e como Ele vai nos conduzindo. Vê que você não fez nada para ser salvo, não merece ser salvo, ainda dá trabalho depois de salvo. Mesmo assim, Ele nos ama, não nos abandona. Sabe como é o nome dele? Emanuel, Deus conosco. Eu estarei com vós até a consumação de todas as coisas. Quando ele comprou, Deus falou para ele assim, ó, isso aqui dá trabalho, viu? Isso quebra que é uma beleza, dá dor de cabeça. Isso aqui, meu amigo, é mamão. Sabe carro velho que quebra muito? Jonas conhece. Você perguntar a Jonas, ele dá umas marcas para você de carro que quebra com a moléstia. Isso aqui dá defeito. Eu quero assim mesmo. Eu compro o pacote completo. Eu sei que vai dar trabalho. Eu sei que vai dar trabalho, mas eu quero. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez, meus amados irmãos. Então preste atenção. Deus, Ele nos ama, nos guia e nos dá força para que a gente possa continuar caminhando. Mesmo sabendo quem nós somos, das nossas quedas, dos nossos tombos. Ele faz isso porque a obra dele é completa. Completa e definitiva e irrevogável. No próximo domingo, você vai ver Paulo dar um grito, não é? Para mostrar como a obra de Deus traz bálsamo sobre a vida dele nesse estado. Eu acho que é a passagem mais bonita de Romanos, né? Então a gente vai ver como é que culmina todo esse desespero de Paulo, por onde é que aponta para a forma que Deus tira Paulo dessa condição, da mente dele está presa nisso, do coração dele, e fortalece ele e conduz ele. Mas isso é domingo que vem. Amém? Deus nos abençoe, nos guarde. Eu quero orar dando fim à nossa celebração. Você fica, que após eu ter alguns avisos, a gente termina orando logo por causa da edição, né, que vai para 2.500 países, então a gente tem que cortar logo, tá bom? Curve sua cabeça. Oremos. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, pelo fato do Senhor ter se revelado a nós e ter dado a nós conhecimento de quem nós somos, o quão perdidos estávamos, o quão afastados do Senhor estávamos, a nossa incapacidade de nos salvar. E mesmo depois de salvo, a nossa incapacidade, se não for através do Senhor, de se manter, meu Pai, nesse caminho, de viver uma vida que agrada ao Senhor, meu Pai. Louvado seja o Senhor por isso, porque não só nos salvou, mas nos dá força para continuar caminhando, mesmo apesar de nossas quedas, porque o cair é nosso, meu Deus, mas o levantar é teu. Nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para terminá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos colocamos em tuas mãos e agradecemos o Senhor, meu Pai, pela tua obra magnífica, meu Pai, magnífica. Nós só podemos louvar ao Senhor diante de tudo isso. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, domingo que vem a gente continua a nossa escola teológica, né? A gente está vendo o módulo História do Cristianismo, né? Da Reforma